Louvado seja Deus. Vamos orar antes de iniciar essa reflexão. Oremos então. Eterno, soberano e grandioso Deus, Pai do nosso amado Jesus, o nosso Senhor Jesus, repreenda todas as trevas nesse instante e usa-nos como instrumento teu para a glória e louvor e honra do teu nome. Repreende todas as trevas e nos abençoa e abençoa cada ouvinte dessa mensagem que possa compreender a mensagem do Evangelho. Assim eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A nossa reflexão deste momento é as sete festas fixas e solenes de Israel. A primeira é a Páscoa. A Páscoa tem como objetivo, o caráter da Páscoa é a libertação. Está descrito em Êxodo, no capítulo 12, versículo 5 em diante, que diz assim: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Levítico 23, 5. No mês primeiro aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,36. E, vendo Jesus passar, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. Então, o caráter da Páscoa é a libertação, o objetivo da Páscoa é a libertação. E a celebração da Páscoa é feita com um cordeiro sem mancha. O cordeiro sem mancha representa Jesus. Iniciou-se a Páscoa lá no Egito, quando Deus libertou os hebreus lá do cativeiro, lá da escravidão no Egito. Então a Páscoa tem como objetivo, o caráter da Páscoa é a libertação. Libertou os hebreus lá da escravidão no Egito. E era celebrada a Páscoa com um cordeiro sem mancha, sem defeito, simbolizando Jesus. A aplicação final da simbologia da Páscoa é em Jesus. Jesus foi o nosso cordeiro pascual que morreu em nosso lugar. O sangue do cordeiro lá no Egito era colhido numa bacia e depois passava-se o sangue do cordeiro na ombreira da porta da casa de cada pessoa, de cada família em que estava aquela família que ia comer o cordeiro. O sangue do cordeiro foi passado nas ombreiras da porta, na verga da porta, para libertar aquele povo do anjo destruidor que iria passar aquela noite sobre todo o Egito, sobre toda a terra do Egito. E onde não tivesse a marca do sangue, todos os primogênitos dos egípcios morreram, tanto de animais como das pessoas. Em toda a casa, um primogênito tinha morrido. Quando o anjo passou no dia seguinte, todo primogênito estava morto, porque o anjo destruidor passou naquela noite para destruir os primogênitos. Mas Israel, os hebreus, foram libertos daquela mortandade e foram libertos da escravidão do Egito através do sangue do cordeiro que foi passado na ombreira da porta, na verga da porta. Então, representando ali no futuro, ali era uma simbologia, uma sombra do que aconteceria no futuro, no Novo Testamento. E no Novo Testamento, João viu
Jesus vinha a ele e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos liberta da escravidão do pecado. Os israelitas foram libertos da morte naquele dia e foram libertos da escravidão com aquela celebração da Páscoa. A Páscoa é libertação, é o Cordeiro sendo sacrificado em nosso lugar. O Cordeiro foi morto lá no Egito, aquele cordeiro, aquele animal, para livrar os hebreus da escravidão do Egito e da morte que o anjo iria passar e matar um primogênito. E no Novo Testamento, Jesus é o nosso Cordeiro que morreu em nosso lugar e derramou seu sangue em nosso favor para nós sermos libertos da escravidão do pecado, da escravidão da morte eterna. Jesus é o nosso Cordeiro. Páscoa é libertação. Jesus morreu em nosso lugar para nos libertar de todas as correntes malignas, de todo aprisionamento, de toda prisão maligna. Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, libertar-nos do pecado e da morte eterna. Não temos medo da morte, porque Jesus já morreu em nosso lugar, para nos garantir a vida eterna. Louvado seja Deus. A segunda festa é Pães Asmos. O caráter e objetivo de Pães Asmos é separação do pecado. Louvado seja Deus. Deus quer que nós nos separemos do pecado, vivemos em santidade, ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, Pães Asmos, a segunda festa é Pães Asmos, que é a separação do pecado. O pão sem fermento. Jesus é o nosso pão vivo, que desceu do céu, é o pão sem fermento. Está registrado aqui em Levítico 23, 6, diz assim: e aos 15 dias deste mês, a festa da Páscoa no dia 14, a festa dos pães asmos no dia seguinte, aos 15 dias do mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, 7 dias comereis pães asmos. Levítico 23, 6. E João 6, 35, 41, 48 e 51 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus doou-se por nós. Ele doou o seu sangue e a sua carne foi dilacerada ali no madeiro por amor a nós. Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Quem beber da água que Jesus dá jamais terá sede. Louvado seja Deus. Pães asmos é separação do pecado. Jesus morreu por nós para nos separar do pecado, para nós vivermos em santidade e para a glória dele. Jesus é o nosso pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Louvado seja Deus. A terceira festa em Israel é primícias. A terceira festa é primícias. O caráter e objetivo da primícia é por Deus em primeiro lugar. É priorizar Deus. É colocar Deus no centro da sua vida. É entronizar Deus em primeiro lugar na sua vida. O objetivo de primícia é priorizar Deus. Deus em primeiro lugar. Levítico 23, 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou,
e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus em primeiro lugar. Primícias é priorizar Deus. Enquanto o povo de Israel não trazia o molho ao sacerdote, eles não poderiam comer nada dos seus frutos, dos seus cereais, das suas colheitas lá em Israel. Eles não podiam comer pães, espigas verdes, nem espigas tostadas, enquanto não trouxessem as primícias ao sacerdote. Então, primícias, o objetivo de primícias e o caráter de primícias é priorizar Deus, Deus em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Pentecostes, a quarta festa solene de Israel, a quarta festa fixa em Israel. É Pentecostes. O caráter de Pentecostes é o poder da palavra. Línguas de fogo. O caráter de Pentecostes é o poder da palavra. Então Deus despejou ali, derramou sobre os apóstolos línguas de fogo no dia de Pentecostes. Levítico 23:16 diz assim: até ao dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então tereis nova oferta de manjares ao Senhor. Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então, naquele dia, os apóstolos falaram em línguas, línguas conhecidas daquele povo naquela época, que eram línguas conhecidas, tinha muitas pessoas ali de várias partes da terra, e eles ouviram os apóstolos falar, cada um na sua própria língua que falava. E então o Senhor ali, naquele dia, disseminou a palavra para toda aquela multidão que estava ali, e o poder da palavra foram tanto o poder da palavra, foi um poder sobrenatural que os apóstolos ali receberam naquele dia, que 3.000 almas se renderam ao Senhor naquele dia. E então Pedro fez um discurso tremendo e ali se renderam 3.000 almas ao Senhor naquele dia. É o poder da palavra, línguas de fogo. O objetivo da festa de Pentecostes é o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quinta festa, trombetas. Trombetas na lua nova, ou Ioteruá, trombetas. Ioteruá é trombetas. O caráter de trombeta, o objetivo é júbilo, é alegria, é regozijo, é convocação de Assembleia Santa, é a convocação da Assembleia Santa do Senhor. Levítico 23:24 diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com zunido de trombetas, santa convocação. Então é santa convocação, Deus convocando a Assembleia Santa do seu povo. Louvado seja Deus. Números 29:1. No primeiro dia do sétimo mês, tereis zunido de trombeta. No primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação, nenhuma obra civil fareis, ser-vos-á dia do zunido de trombeta. Louvado seja Deus. É dia de zunido de trombeta, é o arrebatamento da igreja na festa de trombeta, zunido de trombeta. Louvado seja Deus, na festa das trombetas.
Louvado seja Deus. Salmo 118, versículo 19 a 21, diz assim: Abrir-lhe-ás as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graça, porque me acudiste e foste a minha salvação. Há uma lenda, há uma cultura em Israel que na festa das trombetas as portas do céu são abertas para a entrada dos justos. Eles não sabem, mas nós sabemos que as portas do céu serão abertas nesse dia para o arrebatamento da igreja, na festa das trombetas. Abrir-me-ei as portas da justiça e entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Nesse dia as portas do céu se abrirão, abriu-se a porta e a noiva entrou, a noiva prudente entrou para a boda do Cordeiro. Louvado seja Deus. Então essa lenda há em Israel que nesse dia, no dia da festa das trombetas, abre-se as portas no céu para a entrada dos justos. Louvado seja Deus. E esses justos é a igreja do Senhor que será arrebatada na festa das trombetas. Louvado seja Deus. Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Louvado seja Deus. Daquela festa das trombetas, porque a festa das trombetas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Porque a festa de lua nova, ela dá assim 2 dias, porque ninguém sabe o dia que vai dar a lua nova exato em Israel, porque é um dia de escuridão, o momento exato da lua nova ninguém sabe. Então, ele celebra a festa das trombetas em 2 dias. É 2 dias para celebrar a festa das trombetas, porque não sabe exatamente o momento em que é lua nova. Então são exatamente 2 dias. Essa festa é celebrada em 2 dias. Assim sendo, tendo em vista que a expressão dia e hora ninguém sabe, refere-se à festa das trombetas. Jesus está nos revelando nesta profecia que a volta do Senhor se dará por ocasião de uma festa das trombetas, celebrada em um ano que somente o Pai sabe. Nós não sabemos o ano, mas vai dar numa festa das trombetas e o dia e a hora também. A festa das trombetas é celebrada na lua nova, no momento que eles consideram que é lua nova, quando tem 2 testemunhas olhando para ver o momento da lua nova, é nesse momento que dá o zunido de trombetas, que é a festa de trombetas em Israel. E é a 5ª festa, louvado seja Deus. Ou seja, quanto ao saber o ano em que se dará a festa das trombetas, que ocorrerá o arrebatamento da igreja, somente o Pai Celestial sabe. Nós não sabemos o ano, mas sabemos que será em uma festa das trombetas o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. De acordo com as escrituras e a tradição judaica, da festa das trombetas Yom Teruah, os portões do céu serão abertos. Louvado seja Deus. Abri-se as portas da justiça e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Salmo 118, versículo 19 e 20. Louvado seja Deus. De acordo com a tradição rabínica, Yom Teruah é o dia em que os portões do céu são abertos, confirmando as revelações das Escrituras de que o arrebatamento ocorrerá por ocasião de uma festa das trombetas, de uma dessas festas. A 6ª festa, expiação, Yom Kippur. Qual que é o caráter, o objetivo da festa de Yom Kippur? É aflição de alma, é sofrimento, é flagelação, é dores, é angústia. Yom Kippur, o simbolismo dela, o caráter da festa de Yom Kippur é a aflição de alma.
é sofrimento, é flagelação, é dores, é angústia. Levítico 23, 27. Mas aos 10 deste mês, deste sétimo mês, ou deste mês sétimo, perdão, repetindo aqui a leitura, Levítico 23, 27. Mas aos 10 deste mês sétimo, terá o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Tereis oferta queimada ao Senhor. Jesus expiou os pecados da igreja na cruz do Calvário. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele expiou os pecados da igreja e vai expiar os pecados de Israel no final da grande tribulação, quando Israel receber Jesus, reconhecer Jesus e aceitar Jesus no final da grande tribulação. Jesus expiou os nossos pecados na cruz do Calvário, expiou os pecados da igreja, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus já expiou os nossos pecados. Então, a expiação Yom Kippur, é o nome da festa, Yom Kippur, expiação, é flagelação, é sofrimento. Jesus sofreu na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados. Ele morreu por nós, ele se doou por nós, ele já expiou os nossos pecados, mas os pecados de Israel não foram expiados. Por isso que Daniel fala das 70 semanas de Israel para expiar os pecados, porque Israel até agora não foi expiado os pecados de Israel. Israel só será expiado os seus pecados do seu remanescente que estiver vivo naquele dia, só no dia que Jesus voltar e eles reconhecer Jesus, então todo Israel será salvo, porque será perdoado os seus pecados de todos os vivos de Israel naquele dia. Louvado seja Deus. Então eles vão passar pelo sofrimento para no final da grande tribulação os seus pecados serem perdoados por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então é o dia da expiação para Israel no final da grande tribulação. Louvado seja Deus. A sétima festa, tabernáculos. Qual o objetivo, qual o caráter de tabernáculo? É habitação em cabanas. Habitar em cabanas. Nos tabernáculos eternos com Deus. Habitar em cabanas, nos tabernáculos eternos com Deus, e também a lembrança da experiência dos israelitas no deserto, habitando em cabanas. Os israelitas passaram 40 anos habitando em cabanas no deserto. Levítico 23, 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês terá a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Louvado seja Deus. Então a festa é de 7 dias e é celebrada depois as 3 últimas festas são celebradas no tempo da colheita dos frutos de verão. Louvado seja Deus. Então, no tempo dos frutos de verão lá em Israel, que é celebrada essas últimas 3 festas. As primeiras 3 festas são celebradas no mês de Abib em diante, no dia 14, 15 e 16, depois 50 dias, Pentecoste. Louvado seja Deus. E depois as últimas 3 festas são celebradas na colheita de frutos de verão. Louvado seja Deus. Em Salmo 24, versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, a festa das cabanas é a entrada do povo de Deus em cabanas, e vamos celebrar lá
com o Deus da glória. É celebração da festa das cabanas nos tabernáculos eternos com Deus. Louvado seja Deus. A habitação simboliza o caráter, o caráter e objetivo é a habitação em cabanas nos tabernáculos eternos e também a habitação em cabanas dos israelitas lá no deserto por 40 anos, habitando no deserto por 40 anos em cabanas. Louvado seja Deus. Então tá aí as 7 festas de Israel. Como Jesus já cumpriu as 4 festas em sequência, ele cumpriu ali no momento em que estava imolando ali o cordeiro lá no santuário, Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. No momento que estava imolando, estava degolando ali o cordeiro, lá no templo, Jesus estava gritando ao Pai: Pai, está consumado, em tua mão eu entrego o meu espírito, eu rendo o meu espírito a ti, ó Pai. Então foi nesse momento, às 3 da tarde, quando foi ao virar da sexta para o sábado, antes um pouquinho, ele foi sepultado, porque ia começar ali, então o sábado ele foi sepultado. Louvado seja Deus. E então ele ficou na festa dos pães asmos, separado no sepulcro, na festa dos pães asmos. E quando foi no dia seguinte aos pães asmos, que foi no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então ele cumpriu ali as 3 festas. E a 4ª festa foi o derramamento do Espírito Santo, que é Pentecostes. Então ele cumpriu Páscoa, cumpriu pães asmos e cumpriu primícias. Jesus é a nossa primícia, a primícia dos que dormem. Então Jesus levantou na festa das primícias no domingo cedinho. Primícias. E então derramou o seu Santo Espírito na festa de Pentecostes, 50 dias depois. Louvado seja Deus. E então ele vai cumprir a outra festa, a próxima festa que está programada para cumprir trombetas, que é o arrebatamento da igreja, que as portas do céu se abrem para os justos. Trombeta. Louvado seja Deus. E depois então virá expiação e último tabernáculo. Então, como ele cumpriu as 4 festas em seguida, e na ordem como está lá em Levítico 23, Jesus cumpriu na ordem que está lá. Então a próxima festa é tabernáculos, que é arrebatamento. E tabernáculos vem antes de expiação. Primeiro vem, tabernáculo não, trombetas. Primeiro vem trombetas, depois vem expiação. Não vamos pular trombetas e ir para expiação e depois voltar para a trombeta. Não é assim. Está cumprida em sequência e vai cumprir em sequência trombetas, depois virá a expiação e depois tabernáculos. Louvado seja Deus. Está aí as 7 festas de Israel para não ter dúvida sobre o arrebatamento. Na ordem sequencial, como está em Levítico, na mesma ordem se cumprirá, da forma que Jesus cumpriu na ordem sequencial as 4 festas, se cumprirá na ordem sequencial as últimas 3 festas. Louvado seja Deus. Está aí, que Deus te abençoe e te ampare para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o arrebatamento, quando o arrebatamento acontecerá, se é primeiro o arrebatamento ou se é segundo. Não, é primeiro. Primeira festa que vai ser cumprida agora é o arrebatamento, que é trombetas. Expiação virá depois. O sofrimento virá depois. Sofrimento, que é a grande tribulação, só virá depois de trombetas. Louvado seja Deus. Fique bem claro na sua mente. Só depois de trombetas virá a expiação. E trombetas é júbilo, é santa convocação. E depois de trombetas virá a expiação, que é sofrimento, flagelação, que é a grande tribulação.
e que será expiado os pecados de Israel no final da grande tribulação, quando Jesus vir para implantar o milênio e que os israelitas reconhecerem Jesus, receberem Jesus, chorar como quem chora pelo primogênito, então os pecados de Israel serão perdoados e serão salvos todos os israelitas vivos daquele tempo, e seus pecados serão perdoados e entrarão no milênio, e a igreja irá reinar sobre Israel naquele tempo. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Que Deus te ampare e te abençoe. Fique com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Amém.